Olá, você que está me vendo e me ouvindo, eu sou Marcos Leão e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante e para me ajudar nessa conversa, que vai ser super agradável, eu estou aqui com a minha amiga Ademildes Rodrigues. Muito bem, né, Marcos? Nós vamos conversar sobre esse assunto que é um assunto inquietante e um assunto que rende muito e fiquem conosco porque vai ser maravilhoso. Sim, é isso aí. Bom, para a gente começar esse bate-papo, primeiro eu tenho que contar para vocês a origem disso tudo. Eu sou Marcos Leão e eu sou responsável pela plataforma de estudos do Colegiado de Guardiões da Humanidade, muitos de vocês já conhecem, que é um trabalho realizado por Robson Pinheiro. Pois bem, sou eu que elaboro, monto os cursos que são apresentados na plataforma do colegiado. E nós temos um especial que foi bastante inspirado pela espiritualidade, que fez com que a gente montasse esse curso, que é de grande sucesso até hoje. Porém, algum tempo atrás, eles nos pediram que nós pudéssemos viabilizar isso, sob o ponto de vista presencial, num final de semana em que tanto eu, como Ademildes e Robson Pinheiro, estivéssemos juntos para apresentar essa proposta de trabalho em torno das questões ligadas à mediunidade, à paranormalidade, porém de uma maneira totalmente inédita e diferente. Aí eu perguntei, como? Como que nós vamos fazer isso, né? Eles disseram, não, vocês vão fazer um trabalho todo experimental. As pessoas que estarão com vocês, elas vão usar dessas ferramentas psíquicas e emocionais no universo da mediunidade, da paranormalidade, para que elas possam ter esses recursos e serem movimentados, experienciados no seu dia a dia, sejam nos aspectos terapêuticos, sejam nas instituições espíritas e espiritualistas, ou sejam mesmo na vida cotidiana de cada uma delas. Aceitamos esse desafio, porque a gente é assim, né, Ademildes? A gente aceita o desafio da espiritualidade. Pois bem, é sobre essa atividade que nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje, não é, Adê? Adê, gente, porque eu conheço ela há muitos anos, tá? Exatamente isso, há muitos anos mesmo, desde o século passado. Nossa, nem me fala, Ademildes. E veja, o mundo está exigindo cada vez mais de nós. Vivemos hoje, não é novidade para ninguém, esse caos emocional, né? Ansiedade, estresse em altíssimo nível. Então, além de todo esse conteúdo, de toda essa experiência que nós temos e que nós vamos passar para você, que com certeza estará conosco, você também vai ter a oportunidade de desenvolver em você um pouco mais ainda do autoconhecimento. Porque quando nós trabalhamos energia, quando nós trabalhamos emoções, e quando nós começamos a aprender a interagir com essas emoções, com esses fluidos, né, Marcos, que você é especialista nesse assunto, a gente começa a se conhecer melhor. E a gente se conhecendo melhor, nós podemos entrar e sair de ambientes de uma forma muito mais segura, sem carregar aquelas famosas mochilas que às vezes a gente carrega. Não é, Marcos? Às vezes a gente sai dos ambientes com a mochila pesada, com a bolsa pesada, e algumas pessoas não sabem como descarregar essa mochila. Porque enchê-la não é problema. O problema é como esvaziá-la. E quando a gente começa a compreender o processo, o mundo das energias, nós começamos também a aprender a liberar esses pesos. Autonomia, né? Existem pessoas que são verdadeiras esponjas energéticas. E às vezes elas são até muito mal entendidas nos ciclos de amizade, na família, como pessoas sensíveis demais, mimizentas demais. Exato. Mas não é assim. Às vezes você tem uma predisposição, uma sensibilidade para, mesmo não conhecendo, não sabendo, não entendendo, não acreditando, você tem essa sensibilidade de atrair as energias do ambiente, das pessoas, e isso vai se acumulando nessa mochila, né, extrafísica, e ela começa, sim, a exercer sobre você uma ação não muito feliz. É cansaço, é falta de sono, é irritabilidade, é falta de apetite, é procrastinação, enfim, é uma enormidade de situações físicas, inclusive, que se você for ao médico, ele vai te examinar da cabeça aos pés, vai falar assim, você não tem nada, os seus exames estão todos normais. Eu vou te dar um calmante aqui, porque você está precisando tirar umas férias. E, na verdade, é esse acúmulo de energias, porque, não sei se vocês sabem, nós todos vivemos mergulhados no mar de energia, como peixes, né? E essas energias, elas obedecem ao nosso estado emocional, psíquico. Se está um ambiente totalmente conturbado e você tem essa absorção, mesmo que inconscientemente,
isso repetitivamente vai te trazer prejuízo. E nessas experiências extrafísicas, que é a proposta que a gente vai apresentar para vocês durante um final de semana de janeiro, além de você conhecer isso, além de você saber como é que isso age, você vai ter elementos para neutralizar. Eu estava conversando com a Demildes aqui, é uma coisa que é bastante interessante, que eu disse para ela assim, olha, Dê, a gente não consegue deter nada que vem em nossa direção, não é? Você não consegue, mas a gente consegue sim redirecionar isso, fazer uma releitura dessa situação que chega até nós e transformar isso, inclusive, em recursos que nos promovam, que nos façam pessoas mais saudáveis. Então a gente não tem como, a gente está aberto ao mundo. Tudo que vem em nossa direção repercute sobre nós. Agora, como eu vou trabalhar essa repercussão, que é o pulo do gato? A experiência extrafísica vai te oferecer esses elementos. Isso que você falou, Marcos, é tão interessante, porque a gente recebe, né? Eu, na reunião mediúnica e também no meu trabalho clínico, trabalho com apometria já tem 19 anos, quase 20. Vamos parar de fazer conta, esquecer, né? As datas, por favor. Fala assim, nós trabalhamos. E a gente recebe pessoas com essas queixas, né? E vai ao médico, faz todos os exames possíveis, não encontra nada. Mas não encontra nada por quê? Porque não está no corpo. E o médico, qual que é a especialidade dele? É o corpo físico, e ele faz isso muito bem. Para isso que ele estudou, na verdade. Para isso que ele estudou. Mas nós conseguimos ver o invisível no visível. Sim. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico energético e dar o direcionamento melhor para aquela pessoa, e assim ela vai restabelecer a sua saúde. Então, nessa imersão, vocês vão ter a oportunidade de estar em contato. Eu estava brincando aqui com o Marcos, fazendo contas, né? Eu já há quase 30 anos de experiência mediúnica, ele já há quase 40, Robson sei lá quantos, né? Desde que nasceu. Desde que nasceu, mas enfim, gente, são mais de 100 anos de experiência, é um século de experiência, que você terá à sua disposição aí neste final de semana, que vai ser muito rico, que vai ser extraordinário. Então, imagina, um século de experiência ao seu dispor. Né? E tem uma outra coisa também que a gente tem que ressaltar, até mesmo para poder criar vínculo e segurança em vocês todos. Eu sou psicanalista, eu sou hipnólogo clínico, eu trabalho com reprogramação mental e emocional já há alguns anos. Robson também é terapeuta, Demildes também tem uma experiência vasta nesse universo. E o que nós vamos propor, então, é baseado, pelo menos nessas experiências que nós temos já de alguns anos, em torno da paranormalidade, mediunidade, coordenação de grupos, trabalhando em reuniões de materialização, reuniões de tratamento. Meu Deus, é uma enormidade de coisas. Além disso, nós temos também essa experiência no universo das terapias integrativas. Juntando tudo isso, nós vamos apresentar para vocês um conteúdo. Posso fazer um spoilerzinho? Posso, né? Não fala muita coisa não, tá? Por exemplo, nós vamos ter ali o desdobramento consciente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, fazer um desafio. Depois vocês podem responder para nós. Deixa aqui no comentário, né? Deixa aqui no comentário. Faz o desafio e depois escreve aqui. Maravilha. Qual o resultado que vocês tiveram. Vocês sabem a diferença entre desdobramento e viagem astral? Porque existe uma diferença básica nessas duas estruturas. Então, vocês vão aprender, não só do ponto de vista teórico, mas exercícios práticos para que vocês possam deslocar seus corpos energéticos sedimentados no perispírito ou corpos específicos para determinadas ações no mundo fora da matéria de maneira consciente. Vocês vão lembrar, vocês vão ter condições de poder entender quais foram as ações que vocês estabeleceram no mundo fora da matéria. Por exemplo, nós teremos a informação nada, bastante conteúdo sobre a questão dos fluidos, né? As energias que compõem o nosso mundo físico e o mundo extrafísico, como eles se correspondem, como a gente vai ser capaz de identificar a sua densidade, o seu aroma, a sua densidade, a sua temperatura e como isso interfere na nossa emoção, no nosso psiquismo. Vocês já pararam para pensar que muitas das situações, por exemplo, de irritabilidade, de tristeza, de depressão, de angústia, não é fruto exclusivamente do seu psiquismo? Que isso pode ter uma ampliação em função de ambientes e pessoas com as quais você lida o tempo inteiro? Pois nós vamos discutir sobre isso. Ciência e espiritualidade, né, Dê? Exato. A gente sempre fala em espíritos, em paranormalidade, mas eu fiz uma pergunta há uns dias atrás, vou repetir para vocês. Vocês que são médiums, que trabalham em casa de umbanda, casa espírita, casa espiritualista, canalizam. Vocês já pararam para pensar que talvez vocês não estejam canalizando com espíritos? Que vocês estejam sendo instrumentos de inteligência artificial do mundo espiritual? Aí vocês vão dizer, mas como isso é possível? É claro, isso aqui é uma cópia.
né? Se eles estão anos-luz na nossa frente, inclusive em tecnologia, já pararam para pensar que talvez o Bezerra de Menezes que você receba seja uma inteligência artificial? Não seja o próprio Bezerra de Menezes ou quem quer que seja? Mediunidade e tecnologia, né? Ou ciência e tecnologia, ou espiritualidade, seja o nome que você queira dar. Nós vamos discutir isso lá também e vamos experimentar isso lá também. E aí vai, né, Dê? Vou falar mais não, porque senão eu dou o curso todo. Não fala muito spoiler não, porque senão ele vai dar o treinamento todo aqui. E a ideia é que você esteja conosco no formato presencial, sexta, sábado, domingo, num lugar maravilhoso. E quando o Marcos fala, Marcos, eu gosto muito de usar uma frase que é do Joseph Kleber, não me lembro em qual livro está, acho que é Além da Matéria, que ele fala que trabalho é toda ocupação útil. E eu acho muito importante a gente ser útil. Então, imagina, a gente já é útil no nosso cotidiano. E vale lembrar também, tá, que tudo isso que nós vamos trabalhar com você lá na prática não é só para você usar na reunião mediúnica, não é só para você realizar no seu consultório terapêutico. É isso também. Mas, acima de tudo, que você utilize na sua rotina. Ah, eu sou advogado, eu sou médico. É na sua rotina. Porque energia, como o Marcos já disse, nós vivemos no mundo de energias, nós vivemos no mundo de fluidos. Então, é importante, sim, que a gente identifique em que mar é esse que nós estamos nadando. Certo. Então, imagina, sendo o trabalho toda ocupação útil, imagina você ser útil, inclusive, enquanto dorme. E quando a gente aprende a desdobrar de forma consciente, ter um desdobramento lúcido, uma experiência com lucidez extrafísica e também intrafísica, mas esses são detalhes técnicos, né? A gente vai aprender isso lá. Maravilha. Então, a gente começa a identificar mais possibilidades de trabalho, de ter uma ocupação útil. Não é assim, Marcos? Porque tem uma coisa muito simples, que vai ser óbvio que eu vou dizer, mas independente de você ser médium, você entra em contato com o espírito todo dia. Acreditando ou não? Não, mesmo, igual a Dê falou, sendo médico, advogado, enfermeiro, padeiro, motorista de ônibus, você lida com gente. As pessoas são espíritos, não sei se você sabe, no corpo físico, e elas trazem as suas cargas emocionais, psíquicas, energéticas, os seus fluidos, e esses fluidos, eles incidem sobre nós, porque há uma troca constante, né? Nós somos metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas, e essa metamorfose oferece e recebe, recebe e oferece. Então, você tendo entendimento de como isso funciona no seu cotidiano, você vai ser uma pessoa, além de um melhor profissional, seja em que área for, você vai ser uma pessoa ainda mais saudável, porque você vai ter condições de fazer uma seleção. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é seu, fica para você. Isso é meu, vem para mim. Então, a ideia, quando a espiritualidade nos propôs isso, era justamente nos devolver a uma autonomia. E uma coisa muito interessante, que talvez vocês ainda não tenham percebido, é que a espiritualidade ela está fazendo um movimento intenso, já há alguns anos, de aproximação dela para conosco. Os espíritos, eles estão muito mais audaciosos, muito mais intrépidos. E, é claro, uma necessidade evolutiva. E aqueles que estão se preparando, né, se arregimentando com ferramentas e recursos, é óbvio que vão ser pessoas mais bem alicerçadas naquilo que a espiritualidade propõe. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual, vocês já devem ter ouvido isso, e nós todos estamos convocados a dar a nossa maior parcela de contribuição. E a experiência extrafísica entra por esse universo, né? Tirar vou usar essa palavra, tá, gente? Mas me perdoe. Essa coisa sacrossanta da mediunidade, da paranormalidade, fala, cara, isso aqui, é no seu dia a dia, é na hora que você está indo trabalhar, é na hora que você está fazendo um almoço, é na hora que você está levando seu filho para a escola. Isso é um elemento do espírito, e você é espírito, então você vai ter que aprender a usar isso a seu favor, porque tem um monte de gente usando isso contra você. E você ainda não sabe. Você ainda não percebeu. Então, entende o que a gente está propondo? Eu acho que vai ser muito interessante você estar conosco nesse final de semana, como a Dê falou, num lugar incrível, maravilhoso, no meio da natureza, só sons de pássaros e muito sol e muito verde, muita água, num lugar maravilhoso, que acho que vocês vão ter que querer ficar lá mais tempo. Mas aguardamos vocês. É uma oportunidade única, preparamos isso com muito carinho, com a assistência da espiritualidade, que eu acho que é muito mais legal, a permissão deles, e tenho certeza que você que está conosco aí já é uma pessoa que está se autoconvidando, né, para participar conosco desse evento, e tenha certeza, você vai sair de lá bem melhor do que você entrou. Isso não tenho dúvida. Até o ambiente foi pensado estrategicamente, não é um lugar aleatório. Os entroncamentos energéticos, se é que a gente pode chamar assim, lá também é favorável. Então, isso também facilita o aprendizado.
E vale ressaltar que é muito mais prática do que teoria. Porque Muito. teoria você já tem. Teoria você pode ler nos livros. Isso. Então, o que a gente leva para você é prática, é experiência, é segurança, para você entrar e sair desse ambiente, conforme nós já falamos, com segurança, Isso. com estratégia. E quando a gente entra, quando a gente começa a observar e tomar consciência desse mundo, dessa guerra espiritual que nós estamos vivendo, talvez você não tenha percebido, mas já tenha sentido no seu corpo. Isso é fato. A gente precisa de algo mais. A gente precisa de técnica certa, de pessoas certas para nos orientar, para nos conduzir. Não para fazer por você, mas para te mostrar caminho. Eu gosto muito de dizer para os meus clientes da terapia que o terapeuta ele mostra o caminho, mas a caminhada é você que faz. Então, nós temos aqui, estamos colocando à disposição esse século ou um pouco mais de experiência para mostrar para você possibilidades. E você vai ter muitas para aplicar depois no seu dia a dia, na sua reunião mediúnica, no seu, enfim, onde você quiser. E do jeito que você achar interessante, né? Exatamente. Porque a ideia é exatamente isso, é mostrar para você o seu potencial. Nós não vamos buscar nada de inusitado. Nossa, não. Tem nada místico Tem também. nada místico, tá tudo aí dentro de você. Você é uma alma imortal. Você é uma consciência, você saiu de fábrica com esses elementos. O que está faltando, além do incômodo que certamente você está vivendo em função dessas coisas todas que estão aí fora, é alguém que coloque a chave aí na fechadura e abra a porta, né? E é isso que a gente está propondo fazer. No processo de experiência extrafísica, nós vamos abrir a porta da sua intimidade. E é óbvio que nesse processo o maior interessado vai ser você, portanto, o maior aproveitamento terá aquele que se entregar de corpo e alma a ir em direção a uma das coisas mais legais que a gente poderia fazer e que a maioria de nós não faz, que é em direção a nós mesmos, da nossa espiritualidade, da nossa capacidade de paranormalidade, das nossas antenas psíquicas que estão adormecidas aí por causa de tanta coisa, tanta pressa, tanta dívida, tanto isso, tanto aquilo, a gente está se obscurecendo. E a experiência extrafísica vem assim, tipo Caetano Veloso, né? A gente foi feito para brilhar. E aí, o que nós vamos propor é esse brilho, mas esse brilho consciencioso, o entendimento do seu valor, da sua capacidade, como você pode gestar isso a seu favor e a favor de pessoas que você gosta. Como é que você vai poder se aproximar e firmar mais um contato com pessoas que te engrandecem, que andam com você em direção a um futuro melhor. Como é que você vai poder deter energias, pessoas que não contribuem nada ou muito pouco, que desassociam a sua maneira de ver a vida, enfim. É algo muito bom, excepcional e que vai fazer com que você transforme a sua vida, isso sem a menor sombra de dúvida, porque quem vai ser o maior interessado nessa história, adivinha quem é? Você. É isso. E ainda sobre, né, você citou aí Caetano, eu pensei até que você ia citar essa música, mas eu não tenho como não falar. Você, às vezes, pode até pensar que está caminhando contra o tempo. Mas a nossa proposta é que você pode até caminhar contra o tempo, não vai conseguir, né? Mas que não seja sem lenço, sem documento, como diz a música do Caetano. Nossa, né? você pegou... Agora foi século passado mesmo. Caminhando contra o tempo, sem lenço, sem documento. Essa imersão, a experiência extrafísica, vai te dar a oportunidade de reconhecer novamente o seu documento, só que dessa vez o seu documento é energético. Isso que o Marcos falou, de olhar para dentro, de voltar para si. Porque com essa loucura toda, com essa guerra toda que nós estamos vivendo, e não é de hoje, às vezes a gente se perde. Às vezes nós perdemos a nossa identidade emocional, energética, fluídica. Então não vai ser mais sem lenço e sem documento. Vai ser com documento, o seu próprio documento, a sua própria identidade energética. E como é que as pessoas fazem, Marcos, para participar? Simples. É só elas olharem lá no rodapé do vídeo, estarão todas as informações que vocês precisam. Todas, sem exceção. E se houver alguma dúvida, é só ligar para nós. Lembrando que as vagas são limitadas, né, Dê? A gente não pode receber um número muito grande de pessoas. Tem muito mais pessoas necessitadas desse tipo de intervenção do que a gente possa imaginar. Então, faça lá a sua inscrição o mais rápido possível, tá bom? E nos vemos em janeiro. E eu quero deixar uma provocação. Eu sou treinadora ativacional sistêmica. O que um treinador ativacional faz? Como o próprio nome já disse, ele ativa. Então, eu quero convidar você a estar extremamente aberta, para ser ativado no seu melhor. Porque essa é a minha especialidade. Ativar você no seu melhor, para que você possa caminhar com segurança. Então, tá aqui os telefones, estão aqui embaixo, telefone, e-mail, enfim.
não vai faltar e-mails para você se comunicar conosco e garantir a sua vaga. Agora me ocorreu aqui, gente, esse evento vai ser sensacional. Esse evento vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai ser excepcional. E sinto muito, gente. Quem perder, tá perdendo maravilhas. Tchau pra você. Vejo você já já. Tchau, tchau. Vejo em janeiro.